aqui nos estúdios da Eleven Financial em São Paulo com a nossa convidada da segunda temporada, Roberta Santoro, que é CEO do Mercado em Foco. Roberta, além de CEO do Mercado em Foco, o que mais nessa sua carreira brilhante? Me conta. Puxa, Cris, faz tempo que eu estou aqui no mercado financeiro. Já são 21 anos, embora não pareça. Quando eu comecei, eu tinha 17 anos, era uma menina. E eu diria que eu comecei contrariada, porque naquela época eu queria ser modelo. Mas, como uma educação muito tradicional que eu tive, o meu pai não fazia nenhum tipo de apoio, ele realmente criticava e eu precisava estagiar. Então, eu tive uma oportunidade de entrar como estagiária na Caixa Econômica Federal. Bacana. Foi ali que eu comecei a ter a interação com o público, foi ali que eu aprendi e eu percebi o meu chamado de servir as pessoas, de poder ajudar as pessoas. Eu literalmente vesti o colete Eu Posso Ajudar da Caixa e ali eu comecei a ter esse tipo de interação com o público. Me apaixonei pelo mercado financeiro, eu costumo dizer que foi ali que o bichinho do banco me mordeu. De lá para cá já são 21 anos de mercado, passei por grandes bancos, Citibank, HSBC, Santander, por último na plataforma da XP. E durante toda essa jornada dentro do mercado financeiro, eu passei por um cargo de gerente, então eu entrei no Citibank como hunter, eu não precisei passar pelo caixa, nenhum cargo operacional, eu já entrei como hunter direto. E ali eu comecei a ter o contato com o público de alta renda. Embora eu venha de uma família bastante humilde, cresci numa comunidade carente dentro do Rio de Janeiro, eu já tive o contato imediato ali com os 20 anos com o público de alta renda. E é ali que eu comecei a entender sobre o tema de investimentos, comecei a me apaixonar com investimentos e eu comecei a direcionar minha carreira para me tornar uma especialista em investimentos. Quando eu fui treinar no Citibank, a gente teve a oportunidade de ir para Araçariguama e ali eu tive contato com uma professora de etiqueta e era algo muito familiar para mim porque eu já tinha feito uma passagem rápida como modelo e eu achei aquilo o máximo e quando eu percebi a história dela, ela falou assim, olha, eu já fui do banco e hoje eu treino bancários, hoje eu treino gerentes e dou treinamentos. E aí eu olhei para ela e falei assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Quando eu me aposentar no banco, eu vou ter uma empresa de consultoria, uma escola que vai treinar e vai prestar serviços para o banco e eu serei como você. E aquela frase me marcou tanto que foi o que me norteou dentro do mercado financeiro, muito embora passei por várias posições dentro do banco. Logo depois do Citibank como hunter, eu tive a oportunidade de ser uma gerente de relacionamento City One, City Gold, me tornei champion de investimentos, como uma pessoa de referência em investimentos no Citibank. Saí do Citi 6 anos depois, fui para o HSBC, trilhei minha carreira de gerente de relacionamento ali. Depois ali no HSBC, olha que interessante. Eu tinha ali setado na minha cabeça que eu, com 45 anos, 50 anos, eu teria uma empresa de educação. Mas eu também tinha setado que aos 35 anos eu assumiria uma posição de liderança dentro do banco. Que legal. E o interessante... Com metas assim já muito bem estabelecidas. E o interessante é que foi muito antes disso. Meu sonho era me tornar uma gerente geral. Ali no HSBC isso já estava muito claro dentro de mim. E quando eu entrei no HSBC, eu falei assim, vai ser aqui que eu vou ser a gerente geral. Só que não aconteceu do jeito que eu esperava. No HSBC eu tive uma certa frustração no início, porque caramba, cadê minha agência? Eu me preparei, fiquei numa longa jornada durante 6 meses me preparando para ser gerente geral e a agência não veio porque eu tinha um perfil muito vocacionado para alta renda e só tinha agência de varejo. Olha que interessante. Nada mais tinha a ver com o meu início como varejo, como uma pessoa humilde que veio de uma comunidade. Eu já tinha me descolado pela atenção que eu dediquei aos investidores, pela atenção que eu dediquei ao segmento. E aí, Cris, aí que aconteceu o mais incrível de tudo, que não aconteceu aos 35 anos assumir a liderança de uma agência, mas aos 28 anos eu assumi a superintendência regional de Wealth dentro do HSBC, eu me tornei uma regional do segmento de Wealth, muito antes do que eu previa e de verdade eu foquei como gerente geral e acabei antes disso assumindo uma liderança ainda mais relevante dentro da operação do Rio de Janeiro, na Zona Sul, e aquilo veio de uma forma que veio contribuir com a minha entrega, com a minha dedicação, com tudo aquilo que eu projetei para mim e muito tempo antes eu acabei assumindo um cargo de liderança, propriamente dito. As pessoas não acreditaram, né, naquele momento, como assim você vai ser a regional de Wealth aqui? E muito em função de todo esse background já como investimentos no Citibank, eu acabei assumindo essa posição.
Depois do HSBC, o HSBC foi vendido, foi comprado pelo Bradesco. Eu já não queria mais a essa altura ser uma gerente geral e eu pensei, puxa, Bradesco não tem um perfil de alta renda, ele não vai manter o segmento de wealth. Eu vou sair do Bradesco e vou para uma outra operação. Recebi um convite do Santander. Nessa ocasião, eu saio de uma regional onde eu tinha 11 agências aproximadamente sobre a minha liderança e passo a assumir 42 agências dentro do Santander como regional de pessoa física. Então, eu saio da posição do HSBC para assumir uma liderança ainda mais relevante dentro do Santander e é ali que eu aprendi varejo, eu costumo dizer. Por quê? Porque com o Citibank, com o HSBC, todo direcionado para o segmento de alta renda, eu não sabia fazer varejo, embora na Caixa Econômica eu tenha tido uma experiência inicial. E ali eu aprendi sobre PDD, sobre devedores, sobre crédito, sobre clientes que demandavam ali de uma construção de patrimônio. E eu liderei 42 agências, eram 165 gerentes e eu aprendi muito no Santander. Durante 3 anos eu era regional de pessoa física no Santander e eu comecei a sentir falta de estar mais na ponta, já tinha me afastado, já fazia alguns anos da ponta, como uma pessoa diretamente conectada com o cliente. Os meus clientes eram gerentes, treinava pessoas. No Santander eu me tornei multiplicadora, foi ali que eu comecei a me desenvolver na parte educacional, de treinar pessoas, capacitar pessoas, promover pessoas. E aí eu me apaixonei de vez por esse mercado de educação. Comecei a vislumbrar o futuro chegando muito perto de mim, já era o momento de eu dar um outro passo para abrir uma empresa, mas ainda não era o momento definitivo. O que eu fiz de estratégia? Voltei para a ponta, assumi uma agência Select no Santander para que eu voltasse a ter o contato com os investidores e logo depois eu comecei a acompanhar o mercado independente com esse crescimento muito capitaneado pela XP e comecei a conversar, alguns escritórios começaram a sondar, querendo o meu passe, poxa, vem montar uma equipe, vem assumir uma liderança, até que eu aceitei o convite de um grande escritório. Saio do Santander, assumo a liderança de um grande escritório. Naquela ocasião já mentorava outros bancários, já comecei ali a startar o projeto educacional no mercado, me posicionando nas redes sociais e em fazer esse movimento comecei a andar de forma mais intensa para o mercado educacional. 1 ano depois eu saio desse grande escritório, toco a operação 100% dedicada a esse projeto Mercado em Foco, onde hoje nós capacitamos e desenvolvemos profissionais que estão no mercado financeiro em busca de aceleração de resultados ou aqueles que ainda não estão aqui e querem entrar se tornando assessores, especialistas de investimentos. E hoje a gente já está há 1 ano aí com esse projeto, que não é mais um projeto, é uma empresa, é uma escola que tem tido grandes referências, grandes profissionais, escritórios também como parceiros nossos, vem contratando o braço do Mercado em Foco para tratar do onboarding, de treinamento, educação, posicionamento desse profissional para que ele alcance seus grandes objetivos. Essa é a grande história, de forma resumida, do Mercado em Foco. Ufa! Muita coisa, que né? História! Até ouvindo você falar, quais características suas você acha assim, que te levaram para esse resultado? Né? Eu diria que dentro desse resultado, desse caminho, dessa trajetória, primeiro, muito clareza do que eu queria, né? Era muito claro para mim onde eu queria chegar. Desde o início, como eu comentei, eu já tinha setado alguns objetivos para mim, seja de um primeiro passo, um segundo passo, até a minha aposentadoria já estava setada. As pessoas, inclusive, Cris, falam para mim assim, tudo você quer ter controle. Não é ter controle, é ter previsibilidade. No limite, se alguma coisa não acontece do jeito que eu gostaria, eu corrijo a rota. Então, ter clareza onde eu queria chegar foi uma grande característica que com certeza me ajudou a chegar aqui. Uma outra característica que eu gosto de trazer é essa capacidade de ajudar as pessoas, de me colocar no lugar do outro, de ter a escuta ativa, de simplesmente parar e deixa eu te escutar o que você precisa. Então, ter essa capacidade de conexão com as pessoas, de empatia, com certeza me fizeram ver o todo. Eu saía de situações, muitas vezes, onde eu estava envolvida para olhar de forma dissociada, sem viés, sem que eu defendesse apenas a minha visão, mas olhasse o todo e considerasse o que as pessoas queriam trazer de sugestões ou de situações que elas estavam vendo com outro olhar. E isso foi fazendo com que cada vez que eu avançasse, as pessoas elas me impulsionassem. Então, a própria característica de saber onde eu queria estar e essa característica de trazer as pessoas junto comigo, ajudando,
construindo os próximos passos, com certeza encurtou esse objetivo de, não aos 45 anos, mas muito antes disso, poder ser uma CEO, uma fundadora de uma grande escola hoje. Ouvindo até você falar sobre o seu trabalho atual e fazendo uma retrospectiva dessa profissão, que começou como agente autônomo de investimento e depois até de uma luta grande da BAE, a gente conseguiu mudar o nome dessa profissão para assessor de investimentos. Em que momento assim você viu que existia uma oportunidade para trabalhar melhor esse profissional? Eu sei até que você tem muitos dados, né? Você pode nos dar dados. Então, em que momento você viu essa oportunidade de contribuir para que esse profissional se destacasse? A gente tem visto que está se destacando cada vez mais. Boa, Cris. A verdade é que se a gente voltar lá atrás, no início do agente autônomo, lá na década de 70, o papel dele era só fazer operações de compra e venda. Ele só cumpria ordens, digamos assim. Então, ele tinha uma mesa com vários telefones institucionais e o seu cliente entrava em contato e dava ordem, comprar ou vender. Depois de alguns anos, esse agente autônomo que ele só cumpria ordens, ele tomou um outro papel, uma outra relevância no mercado, onde ele se torna um agente autônomo de investimentos, vocacionado para atender as necessidades dos seus clientes, mas ainda sem poder opinar muito. Ele só fazendo as suas sugestões, sem participar do dia a dia do seu cliente. Eu diria que nesse primeiro momento, então, voltando lá no broker, ele era um assessor 1.0, digamos assim. Num segundo momento, quando ele se assessora, ele é um agente autônomo que participa das sugestões do cliente. Ele é um assessor de investimento 2.0 e você muito bem trouxe. A BAE, ela trouxe essa chancela, tirando essa independência, autonomia, né, que era muito mal visto pelo mercado, digamos assim. O cliente ainda não entendia muito bem o papel do profissional. Ele achava muito ruim a figura do agente autônomo de investimentos. Independente de quê? Ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade. Então, a BAE, quando ela traz e modifica isso, desmistificando o papel do agente autônomo, que agora é um assessor de investimentos, traz mais clareza ainda para o mercado, mostrando que esse é um papel relevante na contribuição de decisões desse cliente que está cada vez mais precisando de uma ajuda, de uma orientação, especialmente a mudança estrutural de mercado. Então, a gente passa por uma fase de 2.0 para 3.0. Então, nesse momento, onde um assessor de investimentos ele não só se restringe a investimentos, mas ter uma visão holística dos investimentos do cliente, falando do seu patrimônio, ele se torna cada vez mais relevante para o seu cliente na ponta. E quando eu fundei o Mercado em Foco, ainda como bancária, naquela época eu já tinha observado uma necessidade dos meus gerentes, até então, de encontrar num único lugar informações consolidadas, simples, para que ele se capacitasse. Você acredita, Cris, que o gerente, ele abria a agência às 8h30 da manhã e ele só recebia o morning call na caixa de e-mail dele às 10 horas da manhã. De 8h30 até às 10 o que ele fazia? Ele não tinha preparo, muito embora eu sempre falava que, olha, você tem que buscar a sua parte, o seu autodesenvolvimento é seu, então você tem que buscar. Se o banco não te traz, que você vá atrás da informação. Mas eu observava que eles dependiam de uma informação fácil, consolidada, para que eles pudessem ter cada vez mais informação. E o Mercado em Foco nasceu dessa necessidade, e onde eu trazia de forma consolidada essa informação para o gerente. E aí, quando eu comecei a fazer pesquisa de mercado, eu observei que, de novo, muito capitaneado pela XP lá atrás, né? 20 anos atrás, a XP trazendo esse movimento, depois outras plataformas vieram em conjunto, o próprio cenário econômico veio contribuindo para o surgimento de mais profissionais interessados nessa profissão. A gente viu youtubers movimentando a bandeira da educação financeira, a gente viu acesso à informação livre, a gente viu a democratização dos investimentos, a gente viu a mudança de cenário, tudo isso contribuindo para que mais investidores necessitassem de um braço, que é a figura do assessor de investimentos. E aí, em crescer esse mercado, eu observei uma anomalia no mercado, um desequilíbrio, onde esse profissional não conseguia passar a informação do jeito certo para o cliente. E não a informação técnica propriamente dita, mas se comunicar em alto nível, se relacionar em alto nível, construir uma conexão. Por quê? Porque culturalmente, lá atrás, esse cara só cumpria ordens, ele não tinha esse relacionamento próximo. E foi ali que eu observei que a gente precisava dar o apoio para esse profissional que estava chegando, muito com a cabeça só voltada para produto, investimento, só preciso entender de mercado, só preciso entender de investimentos, onde na verdade não é só isso. Para que você tenha um relacionamento de confiança com o seu cliente, você precisa entender das dores dele, entender das necessidades dele. E foi ali que eu construí o projeto
Programa de Formação de Assessores, que ele é original, porque ele é o único registrado, que é chamado como carinhosamente PFA, na verdade é o PFA, onde ele traz essa capacitação e desenvolve as habilidades que esse profissional precisa ter para ele construir essa relação com o cliente. Capacidade técnica, comportamental e comercial. Então, saber se relacionar, se conectar com o cliente na ponta é o que vai fazer com que ele se diferencie. Porque hoje em dia, Cris, você já tem robôs que fazem a inteligência de uma carteira, por exemplo. Trazer dados, trazer a parte de investimentos, qualquer um pode trazer. Mas saber a sua dor, a sua necessidade, o que você precisa realmente, só um profissional que sabe te entender, sabe te escutar, é o que ele vai fazer. Então, esse é o nosso papel do lado de cá. Quando a gente vê esse mercado crescendo do jeito que cresceu nos últimos anos, a gente mais do que dobrou de tamanho. Se você parar para pensar, em 2019 éramos 6 mil profissionais. Hoje, no final de 2020, a gente já está na metade de 2022, mas já somos mais de 18 mil profissionais. A gente ainda tem muito espaço de crescimento, a expectativa para os próximos anos são 40, 50 mil profissionais aqui. Se você olhar para um mercado maduro como os Estados Unidos, são 1,5 milhão de profissionais. Olha quanto a gente tem espaço. E quando a gente vê tamanho de população, se a gente comparar o tamanho de população, éramos para ter hoje 600 mil profissionais atuando. Então, a gente tem muito espaço ainda para crescer e o Mercado em Foco, com certeza, vai contribuir para esse crescimento. E a mulher nisso tudo? Assim, você acha que as mulheres têm características que vão de encontro com todos esses temas que você trabalha? Como é que você vê? Eu diria, Cris, que a mulher, ela tem uma capacidade que o homem não tem, que é essa conexão, essa sensibilização, esse poder de acolher, de entender realmente o que está por trás do que está sendo visto, digamos assim. Fora a criatividade que ela tem de trazer situações, observar o que está por trás, conseguir pensar fora da caixa, ter resolução de conflito, conseguir pensar rápido, tudo isso a mulher consegue trazer para um ambiente, tirar a atenção, digamos assim, né? A gente sabe que o mercado financeiro ele é preponderantemente masculino. A gente ainda tem muito espaço para crescer, mas eu diria que não é necessariamente por um preconceito, embora algumas pessoas defendam isso. Eu sou mulher no mercado financeiro, já são 21 anos, eu posso falar que não é por preconceito necessariamente. É porque, culturalmente falando, quem tocava as finanças de casa eram os homens. Então, as mulheres, elas nunca se interessaram, a maioria delas, por tema de finanças, por associar que era algo difícil, matemática, tem que saber fazer conta. E elas se distanciavam disso para cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, não é mesmo? Hoje em dia isso tem sido desmistificado, até em função da pandemia, eu vi um aumento maior das mulheres investindo, por exemplo, né? A gente viu um aumento significativo na bolsa das mulheres investindo, a gente viu mulheres se tornando autônomas para ajudar na renda familiar. Então isso a gente tem quebrado muitas vezes e eu tenho visto inclusive um aumento de mulheres no mercado financeiro. E de novo, não é porque é um mercado que rejeita a mulher, pelo contrário, a mulher que não quis até então trabalhar com finanças, mas de novo, a gente tem quebrado isso e eu tenho visto que essa característica dessa capacidade de acolhimento, de entendimento, de ouvir as pessoas, de entender o que está por trás, faz com que a mulher se destaque mais. Infelizmente a gente ainda vê uma quantidade muito pequena de mulheres na liderança. Se a gente olhar o mercado independente exclusivamente, são apenas 13%. Eu diria que é muito em função dessa cultura que a gente carrega, dessa herança que a gente carrega, mas dada tudo o que está acontecendo, a gente tem visto cada vez mais mulheres assumindo posições de liderança. Eu mesma sou uma delas que assumi essa liderança ainda dentro do banco. Isso tende a mudar nos próximos anos, com certeza. Nesse primeiro episódio da segunda temporada com a Roberta Santoro, nós conhecemos a carreira dela e toda a sua contribuição para as mulheres que estão na assessoria de investimentos. Não percam o próximo episódio. A Roberta vai nos contar de todas as suas perspectivas para esse mercado. Agradeço a presença de vocês e até o próximo.